Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Movimentcast. Hoje estou recebendo aqui algumas meninas que trabalham dentro do ministério da igreja, dentro das suas comunidades, e elas trabalham com intérpretes para surdo. Então, você que nos acompanha no nosso canal, você vai ver que é um episódio diferente, cada uma tem o seu ministério, como que Deus trouxe elas para esse ministério. Eu vou chamar de ministério e eu quero apresentar para você a Débora Lopes. Débora, um prazer poder recebê-la aqui no Movimentcast e a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho que vocês desenvolvem dentro das igrejas. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar podendo estar aqui para compartilhar com vocês essa vivência com a comunidade surda dentro deste ministério. Ótimo. Também estou com a Giane Bonfim, ela que é da igreja... Eu não apresentei, a igreja da Débora é da Família Crescer, né? Sim, Família Crescer, pastor Felipe Diego. Pastor Felipe Diego. E a Giane Bonfim, que é da comunidade Filadélfia. Um prazer recebê-la aqui também, Giane. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre a comunidade surda e sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. E quem está ali interpretando, né, é a Regina Santana. A Regina, que é da Missão Igreja Sem Fronteiras. Um prazer recebê-la aqui também. Uma honra poder receber vocês aqui no nosso podcast. O prazer é todo dela, ela está muito feliz, o sinal dela é esse e ela está feliz em estar participando aqui com vocês. Muito obrigada. É isso aí, gente. Débora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, como que começou. Eu tenho algumas curiosidades, eu tenho uma pautinha aqui, né, que a pastora Raquel que preparou para mim, inclusive a pastora Raquel está aqui com a gente também no estúdio, mas eu queria que você falasse um pouquinho como que começou esse trabalho de vocês. Esse projeto é um trabalho que começou no coração do Senhor e o Senhor plantou no coração de 7 pessoas. Nós somos em 7 meninas de diferentes ministérios. Nós nos unimos para este fim, para este propósito. O Senhor mostrava para a Regina, que hoje nós estamos tendo o prazer de tê-la como intérprete, ministérios com surdos. E assim começou. Esse ministério, quando a Regina começou, isso há quanto tempo atrás? Olha, acredito que seja mais ou menos há um ano, mais ou menos ela começou com cultos acessíveis, mas ele deslanchou mesmo a partir de uma viagem que nós tivemos. Nós fomos para Uberlândia interpretar para uma surda há 6 meses, mais ou menos, Giane? Isso, por volta de abril, mais ou menos. Isso, abril deste ano, nós fomos para Uberlândia interpretar para essa surda e o Senhor ardeu mais e mais no nosso coração para que houvesse esse ministérios com surdos. E eu queria que vocês falassem como que vocês se encontraram, né? Porque a Regina faz parte de uma igreja, você faz parte de outra igreja, a Giane faz parte de outra igreja. Me conte um pouquinho como que foi essa junção de vocês, Giane. Me fale como que vocês se encontraram, a partir de quem? Como que foi isso? Então, nós nos conhecemos por meio da Regina e nós fomos para Uberlândia para interpretar para essa alma surda, né? Nesse ministério, uma igreja pequena. E na ida, né, numa viagem de 6 horas, 6 mulheres conversando, e a gente conversou sobre muitas coisas. E dentro daquilo a gente foi contando um pouco dos sonhos de cada uma em relação ao ministério com Libras. E dentro disso surgiu a ideia, né, tanto dos cultos acessíveis que a Regina já fazia, mas de levar isso de uma forma mais ampla aqui dentro da cidade de Limeira, para que o surdo ele pudesse cultuar a Deus aonde ele se sentisse bem, aonde ele quisesse, que não houvesse mais essa barreira, né, dele ter que ir naquele lugar só porque ali tem intérprete, dele ter essa liberdade que todos nós ouvintes temos, né, nós podemos ir à igreja que nós quisermos ir, né, não tem essa barreira da comunicação, mas o surdo ele precisa do intérprete, para ele ter acesso ao culto, para ele poder participar do culto. E não tendo esse intérprete, existe uma barreira. E é essa barreira que o Senhor colocou no nosso coração, que esse culto ele seja, o surdo ele tenha liberdade para cultuar, na onde ele se sentir bem e à vontade. Como você disse, nós somos de diferentes ministérios. E o Senhor, ele queria realmente romper essa barreira da comunicação e essa barreira entre as igrejas. Exemplo, eu sou da Família Crescer.
Mas eu interpreto na MISF, eu interpreto na Assembleia Madureira, eu interpreto na Belém, onde o surdo quiser. Nós temos até um slogan que nós usamos: você deseja ir ao culto? Nós vamos interpretar. Aí o surdo pode perguntar: onde? Onde você quiser. Então, nos dias fora dos nossos cultos habituais, ou às vezes nós temos também uma agenda, nós colocamos essa agenda à disposição das intérpretes e nós vamos levar essa acessibilidade para eles, assim como o Senhor mostrou. Eu tive uma visão, para que eu chegasse nessa viagem, eu tive uma visão que o Senhor me mostrou, era um exército. E o Senhor me mostrava um exército de preto. E eu falava: Senhor, um exército de preto? Nós somos alunas da Regina. E nessas aulas, às vezes eu faltava, eu tinha essa dificuldade, eu não levava com afinco. Mas o Senhor, quando Ele mostrou esse exército de preto, o Senhor, Ele dizia: eu desejo entrar através da Libras, eu desejo entrar nas igrejas. Por isso que a Regina chama de ministérios com o surdo. Então, não é uma placa, não é uma igreja, é um ministério próprio do Senhor com os surdos. E nessa visão nós entrávamos, inclusive, nos setores públicos, nós entrávamos em várias igrejas e os surdos, eles passavam a ouvir sobre Jesus. E esse sonho, para a honra e glória do Senhor, nós estamos vivenciando ele. E isso é um privilégio muito grande, porque servir ao Senhor, ainda mais com surdos, é um privilégio muito grande, né, amiga? Muito grande. Inclusive, na igreja em Uberlândia, né, a qual nós fomos interpretar para essa alma surda, houve uma grande visibilidade. Isso foi muito bom para a igreja, porque ela nos amou, né, assim como a igreja em Coríntios. E nos recebeu muito bem e amou a Libras. E amando a Libras, a gente está amando também a comunidade surda. Porque ela tem a comunicação, ela tem a palavra de Deus. E o desejo do nosso coração, né, que eu acredito que venha do Senhor, é que isso vá além, que isso vá para uma fronteira de devocionais em Libras, que isso vá para uma fronteira de discipulado em Libras, de cursos, de algo acessível, né, em todas as esferas. Assim como o ouvinte, ele tem a oportunidade de fazer uma teologia, de fazer um discipulado, de expandir o seu conhecimento bíblico dentro da palavra de Deus, o nosso desejo é que o surdo também tenha essa oportunidade, esse acesso. Até então, esse trabalho que vocês desenvolvem, a gente só costuma ver em igreja grande, né? Normalmente, as grandes igrejas é que tem essa pessoa, né? Qual que é a dificuldade de você ter uma pessoa dessa dentro de uma igreja? O que ela precisa, né? Qual que é o caminho de alguém que queira desenvolver esse ministério e dizer assim: olha, eu quero ter na minha igreja e estou disposto a me propor a aprender. Qual que foi a sua dificuldade? Porque você é aluna da Regina, né? Sim. Como que começou isso? Então, começou devido ao meu trabalho. Devido ao meu trabalho, eu trabalho com pessoas e com a comunicação, né, no setor público, eu comecei a atender alguns surdos. E antes disso, eu trabalhava em uma empresa de plano funerário. Conheci um surdo também e eu vi mais uma barreira ali. Só que era uma barreira profissional. Eu queria apenas expandir o meu lado profissional, esse lado da comunicação toda, para que eu conseguisse chegar a todos. Mas eu conheci a Regininha. E a Regininha, ela tem algo dentro dela, ela carrega o Senhor dentro dela. Meu pastor, uma certa feita, profetizou para ela, e ele dizia assim que as mãos dela são o ventre que gera intérpretes. Quando eu fui para o curso dela, mudou a mina vida. E aí eu não tinha essa facilidade para interpretar, mas até isso, essa acessibilidade também para intérpretes, ela cria. Às vezes o intérprete ele está começando o curso, ela já inclui na interpretação. Faz um hino, copia aqui um sinal, e o contato com o surdo acaba evoluindo, e o intérprete ele vai se desenvolvendo. E esse contato, você disse, das comunidades pequenas, das igrejas menores. Este contato, inclusive nas igrejas menores, o que ela faz? Ela faz com que o intérprete ele se desenvolva junto do surdo. Porque não tem só surdo na igreja grande. Nós temos os surdos nos bairros periféricos, nós temos os surdos que talvez não tenham acesso a um culto, ou talvez ele vá numa igreja pequena, por ser pequena, pela dificuldade de comunicação, e ele fica lá sentado no fundo, sem entender. Então, quando nós descobrimos que há um surdo, independente dessa igreja cristã que ele sirva, nós vamos até lá.
e nós interpretamos, e o Senhor planta no coração de pessoas para que eles aprendam também Libras, e nisso vai desenvolvendo e vai gerando essa engrenagem de novos intérpretes e novos surdos conhecendo a Jesus. Existe uma regra, Giane, para você interpretar, como a gente estava falando offline aqui, a Regina, ela tem o nome dela de uma forma que as pessoas já sabem como é. É padrão, é igual à língua portuguesa, como que é isso? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A pergunta é assim, ó, porque a Regina falou que ela tem uma forma de ela se apresentar com o nome dela. Sim. O nome da Regina é igual para todo mundo ou não? Como que é isso? É Sim. igual para todo mundo? Sim, igual... Dentro da comunidade surda, esse sinal é usado por todos os surdos. Apelido existe também ou não? Tem ou não? Não, Só não tem. Somente esse sinal mesmo. Tá. E a minha dúvida é o seguinte: para você aprender, você ter alguém que um surdo, você é mais fácil do que você estudar com alguém? Como que é isso? A prática? Sim, é importante, né, você participar de um curso, né, para você aprofundar, melhorar, aprimorar os seus sinais. Mas o contato com o surdo, ele é imprescindível, né? Tanto que, assim, pessoas, familiares que têm um surdo, que tem uma fluência na Libras, esse familiar, ele vai desenvolver muito bem a Libras. Mas é importante essa questão da formação, como você falou, em relação a uma pessoa que queira se aprofundar, que queira conhecer. Existem os cursos, a Escola Pitágoras, por meio da Regina, oferece esse curso e ela oferece 5 módulos em que você tem a oportunidade de estar ali conhecendo, aprofundando, não somente sobre a Libras, mas também sobre a comunidade surda. E o legal, assim, da Escola Pitágoras é que você já faz um estágio junto, né? Igual a Débora falou. Então, você está ali aprendendo e ela já vai te incluindo dentro da comunidade. A gente tem um professor surdo que ministra também as aulas junto com a Regina. E ela também vai te incluindo nos cultos. Então, eu comecei assim, né? Eu fui convidada para um culto de mulheres na MISF, na Missão Igreja Sem Fronteiras. Fui lá participar, treinei uma música. Para quem já conhece um pouquinho sobre a Libras, sabe como que é desafiador. E eu fui com a cara e com a coragem, com poucos sinais ainda. Acho que eu estava no módulo 2, mais ou menos. E foi bem desafiador, mas foi apaixonante. Foi algo assim, nasceu ali aquilo que acredito que estava no coração de Deus. Foi por meio de um culto, né, que o Espírito Santo ali batizou meu coração para a comunidade surda e como intérprete. E eu amo fazer isso. O que é mais difícil, a música ou a mensagem, a palavra, a pregação, para você interpretar? A mensagem em si. Por quê? Porque a música ainda dá para você treinar em casa antes, você copia algum sinal, usa alguns classificadores. Já a mensagem, ela precisa ser levada com clareza e respeitando também, teologicamente, a mensagem do Senhor. E nós costumamos dizer que muitas pessoas, elas fazem o português sinalizado. No português sinalizado, cada palavrinha você interpretar. Isso é português sinalizado. A Libras, ela não interpreta cada palavra. Ela interpreta a mensagem como um todo. Um exemplo, se nós sinalizarmos para o surdo, você está livre do pecado. Se nós fizermos este sinal, livre do pecado. O surdo, ele pensa que ele está livre para pecar. Então, o intérprete, ele vai ter que ter este feeling para usar o sinal correto. Então, nós substituímos. Ao invés de usar livre do pecado, nós usamos você está liberto do pecado. Tem uma outra estrutura. A Libras diferente. tem uma outra estrutura diferente do português. Não é assim, você tem que trazer para ele um pouco do... deixa eu ver se eu entendi. Você tem que trazer não é a emoção, mas você tem que trazer o movimento, não é só assim, a expressão, ela faz sentido na fala também, seria isso? Não tem somente os sinais, precisa ter, é um conjunto. Tem também a expressão, como você falou, expressão corporal, a expressão facial, tudo isso completa ali dentro da Libras.
E o feeling também para conseguir traduzir, porque é uma tradução, para traduzir o que realmente a mensagem quer passar. Então, nós oramos ao Senhor, eu acho que é um privilégio muito grande ser intérpretes do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo de Deus quem nos ajuda. E então, o pastor, conforme ele vai pregando, a gente cata o que a mensagem quer dizer. O que é a mensagem, qual é o cerne da questão? E não só jogando palavras, porque a gramática da Libras, ela também é diferente. Às vezes o verbo ele vai para o final, a negativa ela vai para o final. Então eu não posso, cada palavra que você for fazendo, você for falando, eu vou fazendo, jogando sinais. Porque senão o surdo ele não vai entender. E nós precisamos que a mensagem ela seja clara. Então, normalmente, é costume, você vai ver, muitas vezes o intérprete ele vai parar um pouquinho para ouvir o que o pastor está falando, para voltar novamente. E aí, uns de nós sempre interpretamos em mais um. Aí nós temos o intérprete de suporte, que o intérprete de suporte ele fica sentado na frente e ele vai dando este apoio. Sabe, enquanto você está explicando, às vezes o surdo não conhece, porque o surdo... Muitos surdos, eles não têm acesso a todas as palavras, essa gama de palavras que nós temos. Na língua de sinais não tem. Então, às vezes, nós fazemos algum sinal que para o surdo é novo. O surdo não entende aquele sinal. Então, imediatamente, ele para e pergunta o que significa. Então, a gente tem que deixar a pregação um pouquinho de lado, explicar para ele rapidinho o que significa, e nisso o intérprete de apoio está prestando atenção no restante da pregação. Aí o intérprete de apoio ele joga sinal para que eu volte na mensagem e continue para que o surdo entenda a mensagem. Então, não é um trabalho só de duas mãos ou de uma mão, né? Tem intérpretes que interpretam com uma mão só. É uma junção de várias mãos. Ele tem... quando você falou sobre a questão da comunicação, é uma comunicação mais reduzida, seria isso? Que ele não tem todas as palavras... descrita em Libras, seria mais ou menos isso, ou não? Eu não chamaria de uma comunicação reduzida. Eu chamaria de uma comunicação sucinta. Aí você pode dizer, Débora, mas é redundante. Não, não é. Porque, às vezes, no português, nós temos o que a gente floreia muito. Nós usamos várias palavras com o mesmo significado. Eu posso dizer lecionar, ensinar, eu posso... Sabe, sinônimos? O surdo, ele não tem essa gama de sinônimos. Então, eu preciso colocar no contexto, sem falar que cada surdo, ele tem a sua própria identidade e o seu próprio conhecimento. Se nós interpretamos para crianças surdas, nós entendemos o quê? Igual uma criança, quando nós vamos explicar. A gama de palavras que eles conhecem são menores. O vocabulário é menor. O vocabulário é menor. Então, eu preciso ter esse feeling também para tentar entender o grau de instrução do surdo, o grau de conhecimento deste surdo, se eu vou precisar usar a Libras, ou se eu vou ter que usar um intérprete repetidor, que aí faz oralizado para surdos oralizados e tudo mais. É bem interessante, você falou da criança. Tem especialidade para quem é só para criança, adulto, alguma coisa assim ou não, Giane? Você diz na... Para quem fala em Libras. Por exemplo, eu só falo para criança, não, eu só falo para adulto. Existe isso ou não? Quem fala com criança, fala com adulto, é só o vocabulário que você precisa mudar? Não, você muda ali na hora de se relacionar ali com aquele público, né? Com idosos, com... questão do surdo oralizado, aí você vai de acordo com aquele público que você está atendendo ali, que você está interpretando naquele momento. Tem a identificação. Nós temos uma intérprete, ela é maravilhosa, a Silvinha. Ela tem um lado dela maravilhoso com criança. Ela já desenvolve um trabalho com crianças há muito tempo. Então, ela consegue perceber quando a criança está entendendo ou não. E a Libras dela é uma Libras muito clara. Porque é igual, por exemplo, falando mesmo. Não adianta você querer usar, por exemplo, palavras muito cultas com uma pessoa que talvez não teve aquele grau de instrução. Na Libras é igual. Então, nós adaptamos a Libras de acordo com o público, assim como nós adaptamos o português. Eu queria conhecer um pouquinho da história da Regina. É possível a gente fazer a partir dos sinais ou a gente traz a Regina aqui, vocês vão lá e a gente muda isso aí? Como que a gente pode fazer isso? Hein, Regina? Como que a gente pode fazer isso? Você vem para cá e a Débora ou a Giane vai aí, como que a gente pode fazer, Regina? Vem para cá? Vamos para cá. Então vem para cá que a gente quer saber um pouquinho de como começou
esse projeto com a Regina e a gente já dá sequência aqui no nosso podcast. Agora nós trouxemos a Regina lá na posição de intérprete e ela está sentada com a gente aqui na bancada para poder falar um pouquinho desse projeto. A gente poderia falar com ela a partir de lá, mas aqui é mais prático, mais tranquilo. E agora eu quero ouvir de você, Regina, esse ministério, esse projeto, essas suas alunas que mandam muito bem e você começou esse projeto. Quero que você fale um pouquinho lá do começo. Como que você começou a sua formação para falar com essa comunidade? Bom, prazer estar aqui. Graça e paz a todos. Amém. Não sei se eu posso falar isso, posso, né? Sim, sim, sim. Bom, na verdade, eu passei num concurso público aqui da cidade e a única vaga que tinha era para trabalhar com surdos. E foi, assim, um amor inexplicável já no primeiro e no segundo dia. Você aí, foi escolhida, então? Acredito que sim. O Senhor me deu de presente a comunidade surda, né? Então, eu comecei a me apaixonar por surdo, a me dedicar à questão da comunidade surda, a aprendizagem, a questão da Libras. E, contando um pouquinho da questão religiosa, eu fui da comunidade evangélica Filadélfia e lá tinha uma intérprete que começou a pedir o meu apoio, né? E eu falava que eu não era intérprete, que eu nunca ia ser intérprete e que eu gostava de trabalhar. Mas no seu trabalho você já fazia isso, eu ou não? trabalhava diretamente com crianças surdas. Então, era o ensino direto com a criança surda e não interpretar para ele, porque tem uma diferença. Você falar direto, igual a gente está falando aqui, né? E você ouvir uma pessoa e traduzir. Sim, perfeito. A língua de sinais. Então, eu não me sentia à vontade na interpretação, né? E aí ela me pediu ajuda, comecei meio que arranhando também na dificuldade para a interpretação. Passei um tempo ali, ela saiu, essa pessoa, eu permaneci. E um tempo assim, o Senhor começou a me falar de ministérios com surdos. Então, não era um ministério só, né? E aí foi quando eu percebi que o surdo, assim como nós, ele tem o direito de ir à igreja que ele desejar, aquela que está do lado da casa dele. E aí, esse ministério, o que são esses ministérios? O Senhor foi colocando no meu coração, realmente, no nosso coração, porque também a gente não sabia que elas estavam sentindo essa mesma... essa vontade, esse essa desejo. vontade, esse desejo que o Senhor colocou. E assim, foi tudo muito rápido, assim. A gente não tem, assim, dia e hora marcada. Foi acontecendo, né? Foi acontecendo. E a gente começou a convidar os surdos para ir numa igreja. Consequentemente, assim, o que mais, assim... Então, aí, quando eu mudei para a MISF, lá tem um encontro de mulheres todas as sextas-feiras. Todas as últimas sexta-feiras do mês. E eu senti um desejo muito grande de participar. E o Senhor colocava no meu coração, vai sozinha? Aí eu falava, vou. Não estou mais frequentando a outra igreja, eu vou sozinha, lá não tem surdo. E ele colocava no meu coração, não vai levar surdas? Eu falava, mas lá não tem intérprete, né? Como é que eu vou colocar intérprete? E o Senhor começou a me incomodar, né? Um incômodo diferente, a gente pode dizer assim. E aí eu precisei falar com a pastora Érica, da Igreja Missão, Igreja Sem Fronteiras, se eu poderia estar convidando o surdo. Da Érica aqui. Da Érica aqui. Então, eu volto aqui. Então, volta aqui, Érica. Bom, então eu fui conversar com a pastora Érica para falar que o Senhor estava me incomodando e eu precisaria levar surdas. Só que interpretar sozinha, a palavra do Senhor diz, né? Melhor serem dois. Sim. E aí eu falei, posso convidar algumas intérpretes para me ajudar? E foi assim, acho que surgiu, a base mesmo foi disso. Foi quando a gente começou a convidar alunos, começar a convidar intérpretes de outra igreja para ajudar ali, porque ela não tinha intérprete. E aí eu fui entendendo o que era esse ministérios com surdos. E aí foi o que a Débora falou dos cultos acessíveis, que foi o grupo que a gente montou no WhatsApp e um podendo apoiar o outro. E esse encontro de mulheres, esses cultos de mulheres que tem todas as sextas-feiras, sempre tem surdas e sempre tem intérpretes de outras igrejas participando, alunas nossas também, que tem esse desejo de conhecer mais a Libras no contexto religioso e, consequentemente, elas também recebem uma palavra ali do Senhor. Você tem uma escola. Tem uma escola, uma sala de aula. Uma sala de aula que forma pessoas nessa área. Nessa área. A gente tem os cursos de Libras, desde o básico até a prática de tradução e interpretação.
e chama Pitágoras Libras, a escola. Legal. E aí, só para eu entender, quando você começou a fazer o papel de intérprete na igreja, você já era convertida? Já era convertida. Você já participava da comunidade? Eu já participava da comunidade. Ah, tá. Mas você... Tinha uma intérprete lá, mas eu entendi depois que ela queria sair da igreja, ela precisava sair, né? Uma particularidade dela, então ela me colocou para ela poder sair. E durante quanto tempo você ficou fazendo esse papel lá na igreja, lá na Filadélfia? 10 anos. 10 anos você ficou. Isso. 10 anos, mais ou menos. Eu quero entender esses 10 anos seu. Era cultos lá 2 vezes por semana, né? Essa interpretação era todos os cultos ou não? Ah, sim. Nós tínhamos 2 ou 3 surdos na época, de vez em quando iam mais visitantes. Então a gente interpretava às 3 horas de manhã, quando um surdo ia de manhã e o outro ia à tarde, aí interpretava mais 3 horas. E aí, conversando com o pastor responsável, né, pelo ministério, que é o pastor Fábio Fávero, o sinal dele é esse, viu, Débora? Então a gente interpretava sozinho, e aí eu falei, não dá para fazer sozinho, né? Aquela questão que eu falei antes, melhor serem 2. E a gente fez uma proposta de começar cursos de Libras ali. E desses cursos de Libras, acho que foram 3 ou 4 que a gente forneceu, a gente começou a montar um ministério com surdos lá. Tanto que quando eu saí da comunidade evangélica Filadélfia, já tem um ministério lá com surdos. Lógico que não fui eu quem fiz, foi o Senhor e outras pessoas também que estiveram conosco, né, agregando. Hoje lá também tem um grupo de intérpretes assim maravilhosos do Senhor que interpretam ali. Então, nós começamos cursos de Libras, treinamos eles ali também, assim como ela comentou, que a gente treina até hoje. E lá tem um grupo de intérpretes do Senhor Jesus ali. Eu chamo de ceifeiros bilíngues. Você começou esse projeto dentro da igreja ou você já tinha a escola antes de você começar o projeto na igreja? Não tinha escola antes. Eu fui convidada algumas vezes para trabalhar com curso de Libras em associação de surdos ou em algumas faculdades quando começou a surgir a disciplina de Libras. E fui convidada para dar aula de Libras numa escola de cursos preparatórios aqui na cidade em 2017, 18. A escola fechou e eu tinha alunos. Aí foi quando eu falei, bom, ou eu dispenso esses alunos ou a gente abre uma nova escola. E aí tinham 2 professores também de matemática, por isso o nome Pitágoras. Matemática aqui, pode olhar aqui, intérprete aí, se lembrar. E aí nós falamos, vamos continuar com os nossos alunos. Eles davam curso para concurso, curso para passar em vestibular e eu com os cursos de Libras. E daí a gente alugou um espaço e começamos a escola Pitágoras. Veio a pandemia, aí eles... Oi? Aluguel. Aí veio a pandemia e infelizmente eles não conseguiram continuar. E eu, com a graça de Deus, pude continuar com os cursos em casa e arrumamos esse espaço e estamos até hoje. E o projeto que você recebeu esses alunos e que você agora está disseminando isso nas igrejas, como que funciona isso? Por exemplo, lá na minha igreja eu não tenho nenhum surdo, mas imagine que tem alguém, um amigo que quer ir na igreja, como que funciona isso? Eu preciso... Existe um valor que eu contrato, que eu pago para você ir em um culto ou num culto especial que eu sei que eu vou receber alguém? Como que funciona isso? Não. Na verdade, aquilo que o senhor entregou, a gente fará, né, gratuitamente, né? Então, a gente combina com as meninas. Olha, quem está disponível, quem pode ir. Sempre melhor serem 2. A gente sempre fala isso. Tanto que nós estamos aqui em 4, né? Então, podendo ir, a gente vai, a gente combina. Nós também convidamos mais surdos para ir na tua igreja. Caso você convida alguns, a gente também tem contato com surdos. Então, a gente fala, tal igreja vai ter uma programação dessa forma. E faz o convite e a gente vai até lá. Cara, que legal. Tô gostando demais disso aqui, viu, pastora? Ô, Regina, eu queria saber quais foram as experiências, ou a maior experiência que você teve em um culto, fazendo esse trabalho com surdos, e me conte alguma coisa. Se já houve batismo com o Espírito Santo, o que já aconteceu durante esses 10 anos que você... Mais de 10 anos que você faz isso, né?
Bem isso mesmo que você falou, o batismo do Espírito Santo. Muitos surdos sentem mesmo a unção, sente o Espírito Santo falando com eles. Já deparamos assim com interpretação onde o surdo fechou o olho, o pastor foi orar por ele, fechou o olho, o intérprete continuou interpretando e ele sabia o que o Senhor estava falando com ele. Surdos que oravam em línguas de sinais estranhas, perdeu o controle da mão. E ele contou isso pra gente. Tem um surdo aqui de Limeira que ele conta que a mão dele perdeu o controle. Ele entende que ele orou em línguas de sinais estranhas. Eu já tive essa experiência uma vez também. Eu acredito que é a língua de sinais estranhos, né? Com as mãos, onde a gente perde o controle. Surdos que também voltaram o ouvido a destampar, estão ouvindo mais. Tirou o aparelho, colocou em casa, lá no potinho e estava ouvindo um barulho lá longe, né? Um som que não ouvia antes, à distância. Então, a gente tem essas experiências de cura. A gente tem um surdo que a gente fala que ele é o... Não vou falar o nome, né? Para a gente manter a ética, mas a gente fala assim, o surdo que passou a ouvir. Então, são experiências assim, nesse sentido mesmo, porque o Senhor, ele faz para ouvintes, mas faz para surdos também. Sim, sim. Né? Então, tem surdos curados, surdos que recebem o Espírito Santo, surdos que sentem, né, toda a unção ali. Maravilhoso. E qual que é a diferença de você trabalhar com quem nasceu e quem perdeu a audição? Qual que é a dificuldade aí? Fale um pouquinho disso. Então, o surdo que nasceu surdo, ele já tem a possibilidade de se comunicar através da língua de sinais, né? Ele tem esse potencial para falar também, a oralidade que a gente fala, mas tem aquele surdo que ele é pós-lingual. Então, ele nasceu ouvinte, ele fala e ele perdeu a audição por algum motivo, né? Então, ele volta, ele continua falando, né? Se expressando pela fala, mas ele é obrigado a aprender a língua de sinais para entender o outro. Então, ele acaba sendo um surdo bilíngue. Ou a leitura labial, ou ele aprende a fazer leitura labial. E dentro desse tempo que você trabalha, que você falou que você foi, você entrou você foi num concurso, você passou num concurso público para trabalhar com a comunidade. Eu não tenho noção, assim, a quantidade de surdos, tem muito, tem pouco, porque a gente não lida, eu não tenho contato com pessoas, eu não conheço, né? Esse número, ele cresce. Você tem alguma coisa de dados com relação a isso na cidade ou nível nacional, alguma coisa assim? Eu vou falar de quando eu entrei. No primeiro dia que eu entrei no atendimento especializado, que é o Centro Educacional João Fischer, que é um projeto do CEPROSOM, naquele dia eu vi 60 surdos, porque eles iam ter uma festa de final de ano. Então, assim, foi onde eu me maravilhei, né? Não posso dizer que eu me assustei, mas eu me maravilhei porque eu não sabia que tinha essa quantidade de crianças, adolescentes e adultos surdos, né? Tem uma pesquisa que o esposo da Giane fez, a gente esteve conversando. Isso, a estimativa no Brasil é de aproximadamente 5% da população. Mas esses 5% também inclui o parcial, né? E também aquele idoso que acaba com o tempo perdendo, né? Perdendo a audição. Então, dentro desses 5%. Na região metropolitana aqui de... Perdão, corta essa parte. Corta. Então, já que vai cortar, vamos trocar. Continue. Na região aqui de Campinas, nós temos aproximadamente 4% da população surda. Aqui em Limeira também gira em torno disso, 4%. Não, assim, de conhecimento que a gente tem, o contato aqui em Limeira com surdos, uma listagem. Uma vez eu cheguei a escrever os nomes dos surdos que eu conhecia. Tem a Rosana, o sinal dela é aqui, tá? A Rosana, ela também trabalha com surdos há anos e ela me ajudou a escrever o nome de cada surdo, assim. Eu lembro que chegou em quase 200 surdos. É bastante. É bastante. É bastante. Hoje deve ter mais, né? Sim, com certeza. Com certeza. Normalmente, esses surdos, você que já trabalha há um bom tempo, eles têm acompanhamento psicológico, são pessoas que necessitam de um atendimento multidisciplinar?
Sim, o Ceprosom, ele faz esse papel. Eu acho que daí a Débora poderia falar a respeito, que ela trabalha lá. Mas é um atendimento especializado, João Fischer, e lá eles têm psicólogo, terapeuta ocupacional, que o sinal é TO, fono, psicopedagogo, acho que não, acho que é na área educacional também tem pedagogo. Então, eles realizam esse trabalho ali pela prefeitura. Para eu liberar você e você... Desculpa, esqueci de falar. E tem as escolas estaduais e municipais que também têm as salas de recurso. Eu trabalho em sala de recurso também, junto com a pastora Raquel, que ela atende também alunos com deficiência. Então, as escolas também têm as salas de recurso, que é atendimento educacional especializado. Depois a pastora vai sentar aqui e a gente vai falar um pouco desse lado do emocional, do atendimento, do acolhimento. Você tem 10 anos que você tem de formado ou não? Que você trabalha com a comunidade faz quantos anos? 23 anos. 23 anos? A pastora acho que tem um pouquinho mais. Ela deve estar mais ou menos passando um pouquinho disso. Porque eu tenho 40, não vou falar a idade dela, mas desde que eu me conheço por gente, minha tia já atende crianças especiais, então eu acredito que ela tenha um tempo já e daqui a pouco um pouquinho mais. Mas eu queria que você, para finalizar, para você voltar no lugar da Débora lá, como que dentro de você entende esse chamado, o Espírito Santo? Porque assim, você tem esse trabalho dentro da igreja e é uma vocação que o trabalho te escolheu, porque você falou que você só tinha essa vaga no trabalho, né? E quando que você sentiu esse chamado dentro do reino, né? Que você falou, Senhor, eis-me aqui, né? O Senhor me trouxe aqui para isso. Como que foi isso? Na verdade, eu entendo que foi um presente de Deus mesmo a comunidade surda, porque eu nunca imaginei trabalhar com surdos. E na igreja, eu posso dizer que foi assim, livre e espontânea pressão de início, mas depois eu entendi essa necessidade também dos surdos serem salvos, né, deles terem acesso à palavra do Senhor. Então, uma vez o bispo César, ele falou, olha, o Senhor às vezes ele traz uma profissão para você porque ele quer te usar também no reino. E aí eu entendi quando ele falou isso. Eu falei assim, então tá, agora eu entendi porque que o Senhor me colocou com os surdos, porque eu também deveria estar aqui, né? E uma coisa assim, a gente às vezes fica com medo, né? Porque nós não nos sentimos capacitados para tal. E quando eu me vi sozinha interpretando e errava, eu orava e falava, Senhor, eu não sei tudo, eu não sou intérprete, mas que daqui para frente, né? Daqui para frente, o surdo consiga entender aquilo que o Senhor quer falar para ele, porque eu sei que eu vou errar. Então, eu orava isso a cada semana, a cada domingo, porque eu não me sentia capaz. E uma irmã de uma surda um dia me procurou e falou assim, Regina, o que está acontecendo na igreja? Eu falei assim, e era a surda que participava, membro lá. Aí eu com medo, né? Falei, por quê? É porque minha irmã está tão diferente, minha irmã, ela está pedindo perdão para todo mundo em casa, sentou para conversar com a minha mãe, sentou para conversar com a gente, chorou. E aí eu entendi que o Senhor estava falando com ela daqui para frente, porque realmente o tema naquela época era família, né? Estava abrangendo essa área familiar e estava tendo mudança. Então eu entendi o eis-me aqui do Senhor, né? Eu não sei, mas o Senhor capacita, o Senhor, Ele fala através de nós, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente fique nervoso, mesmo que talvez ali as mãos falhem, mas é o Senhor que fala, não somos nós, né? É interessante que você está falando e aí, pastora, Deus está falando aqui também, né? A gente não tem como, né, ouvir aquilo que Deus fala e o Espírito Santo não falar com a gente. Quantas vezes você precisou ir ao culto, ficar 3 horas ministrando para um surdo? Quantas vezes durante esses 10 anos? Nossa, então, foram até o pessoal, né, que a gente começou a dar o curso de Libras, pelo menos por 2 anos eu interpretei sozinha. E aí, depois desses 2 anos, que foram quase 2 anos de curso, aí a gente começou a inserir, faz uma canção, para descansar um pouquinho também, você faz outra canção. E daí o pessoal foi sendo treinado, né? Mas para quantas pessoas você fazia? A minha pergunta é... Quantos surdos? Quantos surdos? Você ficou quantas vezes? 20, 30, 50, 100, 1? Para quantas vezes você ministrou, interpretou para um surdo, por exemplo?
Muitas vezes. Não vou saber te quantificar. Mas ali, quando você está dentro da igreja, quando você Ou é um, ou são 2, ou são 10. Eles ficam... Então, mas eles ficam juntos ou não? Normalmente juntos, porque nós, normalmente, a gente fica num canto da igreja para não chamar muita atenção. Tem essa talvez uma exigência da igreja, ou eu posso dizer assim, não sei se esse termo, eu não quero ser ofensiva, uma ignorância de não entender o papel do intérprete ou do ministro intérprete, né? Então, normalmente, a gente fica no cantinho da igreja, aí eles têm que sentar à frente para poder enxergar a gente. Nós não ficamos num nível mais elevado, onde eles pudessem sentar onde quiserem para poder ver o intérprete, né? Então, assim, já aconteceu de surdos sentarem longe, porque eles, às vezes, não têm uma identidade surda. Ele não tem vergonha de ser surdo. E senta lá atrás, mas tentando ver o intérprete lá na frente, né? E a gente está no mesmo nível e, às vezes, eles perdem informação. Eu já soube de surdo que foi na igreja e não quis se sentar lá na frente, porque daí ele é obrigado a sentar na frente para poder enxergar o intérprete. Não sei se sim, entendeu. Sim. Onde eu quero chegar é o seguinte, às vezes a gente vai à igreja e eu aqui, por várias vezes, eu entrevistei pastores. E sabe que a maior dor do pastor é ver uma igreja vazia, né? Não adianta dizer que números não enchem os olhos do pastor, que enche. Todo pastor gosta de ver a igreja cheia. E você tem um ministério que você já exerce há mais de 10 anos e que por muitas vezes você ministrou para um surdo. Muitas vezes. Para 2 surdos. Sim. Então, assim, o reino, para você entender que não está ligado à quantidade de pessoas, né? Porque você imagina se você tivesse essa mesma ignorância de muitos pastores que buscam igrejas cheias, né? Às vezes entram em depressão, né? Com problemas porque não tem pessoas, não tem aquela quantidade de pessoas dentro da igreja. E você já está há muitos anos ministrando para pouquíssimas pessoas, né? O que faz para você também, Giane, o que te fez você entrar nesse ministério e você não está ministrando para uma igreja cheia, você está ministrando para 2 pessoas ali. O que te levou a exercer esse papel que por muitas das vezes você passa ali horas em pé, ali sozinha, fazendo esse trabalho, né? Como nós comentamos da viagem para Uberlândia, nós saímos daqui para lá para ministrar para uma surda. Nós fomos em 6 para lá. E aquilo que Deus fez lá foi grandioso nas nossas vidas, né? Eu falo que quando o Espírito Santo ele resolve fazer algo na vida de algumas pessoas ou de uma pessoa, aquilo não envolve só ele, atinge todas as esferas. E o Espírito Santo já estava trabalhando, nós cremos nisso. Mas foi nessa viagem, indo ministrar para uma surda, que ele fez coisas grandiosas nas nossas vidas, para aquela igreja, em nós, né? O Bispo César costuma falar que aquilo que Deus faz, ele faz em nós, para nós e através de nós. E ministrar para uma surda, nós saímos daqui eu era bem iniciante, estava no módulo 3, e saí daqui com o coração, né? Eu vou lá e vou interpretar uma canção para uma surda, né? Nós tínhamos talvez a expectativa de que tivesse mais alguém, mas poderia ser só ela. E nós fomos daqui para Uberlândia, e aquilo foi maravilhoso, foi grandioso. Aquilo que Deus fez não só na vida da surda, ele fez algo maior, ele fez na vida daquela igreja, ele fez nas nossas vidas. E daquela viagem, na ida, no caminho, é como se o Espírito Santo estivesse trabalhando, porque no percurso ele já começou a gerar sonhos. Eu até me arrepio quando eu falo disso, porque foram tudo o que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas, não só nas esferas aqui dentro de ministérios, mas o projeto que, né, como a Débora citou,
ele é para abranger outros setores, outras áreas. Então, dentro do Cultos Acessíveis, existe também uma procura para ajudar os surdos em outras esferas. E isso tudo surgiu dessa ida para um lugar para ministrar para uma surda. E atingiu toda aquela igreja. E aquela igreja nos amou e amou a Libras e amou o surdo. E entendeu a importância da comunicação sem barreiras. E aquilo em nós gerou um efeito maravilhoso. Então, assim, o que é interpretar para uma pessoa, o que é interpretar para o Senhor? Não tem palavras. Quando eu estou ali, né, a gente pede para o Espírito Santo entrar junto e nos capacitar, porque, por mais que a gente tenha sinais, ainda é limitado, né? Os dele é muito amplo, né? Todo conhecimento que vem do alto, todo dom vem do alto. E então, quando a gente entra ali, naquele momento de interpretar, é o Espírito Santo que nos enche. E é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É um dom, né, que o Senhor nos dá ali naquele momento, nos capacita, nos prepara, nos enche e fala através de nós. É isso. Regina, dentro desse projeto que vocês iniciaram, qual que é o seu maior sonho? O que você sonha com esse ministério? Né? Porque você ficou durante 10 anos ali dentro, servindo uma igreja, uma comunidade, e hoje você está disseminando isso, transbordando aquilo que você, durante todos esses anos, carregou com você em outras pessoas. Qual que é o seu objetivo? O que você tem como sonho desse trabalho? Salvação dos surdos, né? Que eles sejam salvos, que eles tenham uma vida abundante aqui na terra e no céu também. Esse é o principal, né? É aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ele fez não só para ouvintes, ele fez para surdos. Então, que eles conheçam o Senhor Jesus e reconheçam Ele como Senhor, como Salvador e Senhor da vida deles. Esse é o principal. Pastora Raquel, vem para cá. Oh, glória. Vamos lá. Agora você está acompanhando a gente aqui pelo canal da Movimentecast. Nós estamos aqui com mulheres virtuosas, mulheres de fibras, vamos dizer assim. Essas mulheres estão fazendo um papel que atinge uma comunidade hoje que muitas das vezes dentro da igreja não é percebido, mas que através delas o Senhor tem usado essas mulheres para que o reino chegue também a essa comunidade, que são a comunidade de surdos. Eu estou agora aqui com a Silvia Campos, que faz parte também desse projeto da igreja também Missão Igreja Sem Fronteiras, do pastor Jefferson. A igreja do pastor Jefferson. Isso. Silvia, como que você entrou nesse projeto? Como que você começou a participar também junto com a Regina? Bom, na verdade eu caí de paraquedas, né? Sempre falo. Porque o Senhor faz isso, né? Pega de paraquedas, pega quem está ali, é mais ou menos isso. E fala, vai. É assim. E aí eu saí de uma denominação onde eu congreguei 21 anos e eu fui para Misfi. E lá eu falei, eu quero ir para uma igreja pequena, onde ninguém me conhece, não quero cargo, não quero nada, só quero sentar e escutar Deus falar. Já passei por isso, Já passei por isso. Então, aí eu fui para Misfi, minha família, eu amo a Deus, a gente foi. Quando chegou lá, eu sempre trabalhei com ministério infantil. 21 anos trabalhando com ministério infantil dentro da igreja. E aí, no caso, eu peguei e falei assim, não quero nada. Aí, falei assim, se eu for querer, eu vou criar algo que não tem nada a ver com criança. Nada a ver. E aí, a pastora viu a necessidade da igreja de estar inserindo a Libras. Ela perguntou, quem quer fazer Libras na igreja? Eu falei, eu vou querer isso daí. Não tem nada a ver com criança, eu quero. E aí, eu peguei, a igreja deu curso para mim, né? Para mim aprender. E nisso conheci a Regina, indo para a escola dela, fazendo o curso de Libras. E aí, no caso, eu cheguei numa fase que eu falei, Regina, não é para mim. Não quero Libras porque não entra na minha cabeça. É muita coisa, muitos sinais. Então, eu falei para ela, acho que não é para mim. Ela, não, mas você vai desistir de uma pessoa surda
Eu falei, mas será mesmo? Aí eu peguei, fiquei. De repente, apareceu uma criança surda, o Isaac. Ele tem implante, né? E aí ela falou assim, não tem ninguém. E nisso, a pastora Érica já tinha me chamado para participar do Ministério Infantil. Então, qual que era o meu plano? Falei, eu tenho muita bagagem no Ministério Infantil, eu vou lá, ajudo as meninas que estão começando agora, na hora que o grupo estiver bom, eu saio. Era essa a minha intenção. E aí a Regina falou, e tava dando certo. Aí a Regina falou assim, chegou uma criança surda, vai precisar de uma tia para interpretar. Quem que é? Eu tava Você já estava com as crianças? Eu estava aprendendo Libra, já estava com as crianças. Entrou uma criança, aí eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, vou lá interpretar para o Isaac. Aí daqui a pouco chegou mais um. Aí daqui a pouco chegou os adolescentes. E aí, quando a gente foi para essa viagem para Uberlândia, que foi um divisor de águas, que a gente chegou todo mundo com a tocha, cheio de Deus, tipo, vamos avançar, e é agora, e chegamos com a tocha, assim, com fogo nas mãos. Não, a gente vai ajudar. E foi isso. O Libras entrou assim, na minha vida. Que bênção. Hoje lá na igreja vocês têm um número de pessoas que frequentam lá? Mais ou menos quantas pessoas vocês têm hoje lá na igreja? Olha, que vai fixo, vai 2 crianças de 6, 7 anos, que é a Rafa e Isaac. Tem alguns jovens, acho que uns 2, e tem os adultos, né, que são os solteiros e também casais. Vai muitos casais. Tipo uns 4 casais. Penúltimo domingo que teve, uma mãe levou 5 amigos do filho. Quando eu olhei assim, aquelas 5 crianças, tudo com aparelho, a minha filha falou assim, mãe, é o melhor dia da minha vida. Eu falei, por quê? Olha quanta criança surda. E a minha filha também está fazendo o curso. A minha filha e o meu filho. Então, para eles, tá numa classe interpretando também para crianças, é lindo de ver, sabe? Então, aquele dia tinha 6 crianças surdas. Então, foi muito, muito bom, assim, muito maravilhoso. E aí a gente acabou se identificando, né? Aí não tem como não amar crianças e não amar Libras. É impossível. Esse ministério, eu confesso que eu já conhecia a Regina, porque eu fiquei durante 7 anos na Filadélfia. Então, não tem como você não notar ela lá, porque a pessoa ali sempre, e você observa tudo dentro da igreja, mas não tinha oportunidade de conhecer esse ministério, esse trabalho que é desenvolvido, como que funciona, né? O trabalho de quem está ali dentro da igreja interpretando. E eu imaginava, Silvia, que tinha muita gente, por exemplo. E não, é para 1, 2 pessoas, né? Uhum. E é um trabalho, assim, desafiador, né? Porque você fica ali, às vezes, na Filadélfia, quando eu congregava lá, tinha culto que era 3 horas, passava de 3 horas. E a Regina estava lá, firme e forte, fazendo os sinais. E que benção que esse ministério está crescendo. Quem os trouxe essa comunidade aqui de intérpretes foi a pastora Raquel, a minha pastora, que ela achou que ela ia ficar fora do podcast, mas ela está aqui também. Pastora, mais uma vez, seja bem-vinda ao Movimento Cast. Você foi uma das nossas primeiras entrevistadas aqui, né? Isso. A gente começou por ela aqui, o nosso podcast foi o 1º ou 2º episódio. Eu queria que você falasse, você que tem esse trabalho com crianças especiais, está muito ligado, né, com essa comunidade de surdos, como que você vê esse trabalho que a Regina, a Silvia, a Débora, e eu acredito que tenha outras pessoas envolvidas nesse projeto para o reino, né, para a igreja. Bom, vamos lá. Sou apaixonada pelo surdo. Na verdade, quando eu comecei a optar a minha formação na faculdade, a minha visão era o surdo. Inclusive, quando eu comecei, já de cara, não precisava fazer estágio, eu ia na Escola Brasil, que foi uma das primeiras. Aliás, na época era a única. Não vou falar de época de novo, porque faz senão... Tempo, isso faz tempo, senão vai dar idade. Naquele tempo, as crianças tinham que ficar usando aqui assim um foninho, porque era obrigado a ficar querendo que eles falassem. Então,
Só para ter uma ideia do tempo, tá, gente? Mas não é tudo isso de idade, não. É que eu sou muito precoce mesmo. Pronto. Mas voltando, eu já me interessava e já amava a pessoa surda. Só que eu não consegui ir para a faculdade porque eu teria que sair de casa. E mãezinha não concordou muito com isso. Aí eu caminhei para outra deficiência. Aí eu caí no deficiente intelectual. Então, acabei fazendo um pouquinho de Libras. Não sou nada fluente, só sei algumas palavras, porque foi o que eu acho que foi a Giane que disse. É muito importante, quando você faz a Libra, você está com o surdo, porque senão você esquece. Aí alguns perguntam, né, do meu lado italiano, porque eu fico movimentando muito a mão, mas tem a ver com isso. Tem a ver com essa paixão pelo surdo, então você acaba aprendendo a ficar com a mão em movimento o tempo todo, né? Mas falo muito pouco mesmo, alguns sinais que eu ainda lembro. Mas vamos lá, o porquê que aconteceu esse convite? Eu trabalho do lado da Regina, nós trabalhamos na mesma sala, como ela está contando para as meninas, o que nos separa é só armários, né? E é apaixonante, os alunos, o trabalho Como dela... Como que é esse trabalho? Vocês trabalham na mesma sala? Isso é um detalhe. É porque a escola a gente não... Cada um tem uma sala, só que como tá. as salas são bem amplas, e não Isso, tinha... o grupo é pequeno. Exato, e não tinha um espaço para ter duas salas, então a nossa escola dividiu uma sala para nós duas, né? Ela então, dá aula para os surdos e você com as crianças especiais. E deficiente intelectual. Deficiente intelectual. Exato. Então, uma fica de um lado, outra do outro. Mas agora é uma curiosidade minha. É a mesma, o trabalho é o mesmo ou são coisas diferentes? Totalmente diferente. Totalmente. E nada parecido. Então, são bem diferentes, mas a gente se dá muito bem. Então, ninguém atrapalha ninguém. E os nossos alunos também se dão muito bem. É uma graça, então ninguém se atrapalha, dá tudo certo. Agora, aí conhecendo a Regina e conhecendo a escola dela, conhecendo o trabalho que eles têm com a igreja, aí eu falei, não, vocês têm que falar sobre isso tem que atingir Limeira, outras igrejas têm que se despertar, porque você fez uma observação muito boa, a observação que me encanta é o amor pela alma. E esse amor pela alma é por uma alma. Não importa quanto, elas vão para ministrar para uma pessoa com o ânimo. Se fosse uma igreja lotada, você vê a Silvinha falando, olha, chegou a Rafaela, Isaac. Olha, a alegria. E por que essa alegria? A alegria está no amor que Jesus tem por essas pessoas surdas e que eles precisam conhecer ao Senhor. Então, o ânimo delas, a alegria delas, elas terem a comunicação para apresentar Jesus. Então, é muito lindo, é fantástico. Então, onde que você olha assim, você fala, uau, tem que ser conhecido, tem que divulgar, outros têm que amar. Existe essa comunidade. Se a gente for... Bom, você sabe que eu sou tagarela, estou indo, hein? Me interrompa, tá? Mas você sabe que o Salmo 49 fala muito sobre isso no versículo 8, do valor que tem realmente uma alma. E o salmista diz que vale mais do que todo o tesouro da terra. É uma alma, vale mais do que todo o tesouro. Então, você vê que, além da gente entender a importância desse amor por esse surdo, eu fico observando essas meninas que são ouvintes, que é uma outra história, é uma outra comunidade, elas são ouvintes e elas se dispõem a levar esse valor, essa uma alma. Elas ganham mais tesouros do que tem toda a terra. Isso é muito amor, né? Pastora, e ela, quando ela falava sobre... durante 10 anos, né, enfim, exercendo esse ministério, e acredito que por dezenas e centenas de vezes ela foi à igreja para ministrar para um surdo. E aí você vê hoje o tanto de pastor mimizento que tem quando falta. Quando a igreja tem 100 pessoas e falta 10, e o pastor fica bravo, né? Tem 90 lá, né? E aí você lembra da ovelha perdida, né? Exatamente. Esse é outra parábola, é outra parte da palavra do Senhor que nos faz... E essas meninas alcançaram isso. Você observa, eu estava ali do lado, ouvindo as 4, né, falando. Você observa que os olhos brilham, é um amor intenso. E não é a quantidade, é uma pessoa, é uma vida. Então, uma alma realmente tem grande valor. Então, quando a gente para pensar nessa parábola,
ver, é olhar para elas. Eu conversando com a Regina, ela falando a palavra projeto, e eu conversava com ela e falava, poxa, isso é um ministério, vocês são pastoras. Sabe? Porque você não vê só a questão, como estava falando a Débora, da condição de interpretar o que outra pessoa está falando, mas você precisa vê-la, sabe? Fora da igreja, o amor que elas têm por essas vidas. Elas vão na casa, elas... eu vou falar, arrumam dinheiro para eles serem transportados. Elas cuidam de vários detalhes que, além, sabe, de falar de Jesus, elas são o amor em pessoas. O amor de Cristo está nelas por essas pessoas. Então, elas cuidam em todos os setores que eles precisarem. Contam com elas. Eles não contam com elas só na igreja, eles contam com elas fora da igreja. Quando a Giane falava da ida deles para Uberlândia, eu lembrava de Jesus quando foi à cidade para evangelizar um endemoniado de Gadareno que vivia, né, aprisionado durante muitos anos. E Jesus atravessou, os discípulos atravessaram todo o mar, né, fizeram toda aquela comitiva para ir até a cidade. E aí depois a Bíblia fala que depois de 3 anos Jesus voltou lá, né? E tinha mais de não sei quantas mil almas que aceitaram Jesus, foram alcançadas através dele. Então é um ministério que é para poucos, né? Mas que quando se alcança esse coração, essa vida, o que é possível através desse surdo, né, alcançar o reino é muito grande, né? Exato. E uma das coisas que nós podemos observar muito no intérprete, que quando eles estão ali interpretando, você comece a observar o quanto que eu falo que exalam a unção. É algo assim sobrenatural. É muito lindo de ver esse trabalho, sabe? É uma coisa que, sabe, do seu interior fluirão rios de água viva? É o que eu vejo. Eu vejo assim fluir. Quando elas estão interpretando, elas estão fluindo a palavra do Senhor, elas estão fluindo a unção, o poder, o amor. É fantástico. Você, Silvia, quando falava de desistir, né, do ministério, e não é para mim, né? Isso é uma coisa que eu acho que para todos que têm um chamado, né, já passou por isso, né? Aquela vontade de você falar, não dá mais, Senhor, não é isso que eu quero, não foi para isso que eu nasci, né? E parece que é algo que quando você parece desistir, aí o Senhor coloca uma condição para que você não desista, que nem você falou da criança que apareceu e tudo mais. Sim. Esses dias atrás eu estava conversando com a mãe do Isaac. A gente teve uma noite que a gente teve lá e a Regina chamou, vamos pegar esses intérpretes que sabem Libras, mas que estão tudo parado. E a gente fez uma primeira reunião dos intérpretes. E aí a gente chamou, foi muita gente. E até aquelas pessoas que gostaria de ser, sabe? E aí a gente falando sobre a história de cada um, e aí eu estava falando, eu estava desistindo, não queria mais saber de nada. E aí a Jéssica começou a chorar. A mãe dessa criança começou a chorar. Ela falou assim, então vou falar uma coisa para você que você não sabe. Já fazia muito tempo que estava na igreja. Só que o menino Isaac, ele não para. Ele, criança, né? Quer correr, fazer um monte de coisa. Por quê? Não tinha nada que atraía ele. Aí foi quando eu apareci. Ela falou assim, que falou para Deus, Senhor, é o último dia que eu vou na igreja. E se o Senhor não me dá uma luz, eu não volto mais. E foi no dia que eu cheguei, coloquei o colete, peguei as crianças. Aí a Regina falou, ele é surdo. Aí eu falei, oi, tudo bem? A tia sabe Libras, você me ajuda? Aí ele ficou com os olhos assim e foi para a sala. E aí eu falei, eu não posso mais faltar. Eu tenho que vir, porque agora eu tenho um compromisso com essa criança. E aí eu comecei a ir, e aí a mãe falava assim que ele não queria mais parar, porque queria conversar com a tia que sabia Libras. Então, olha a responsabilidade que eu tinha. Então, eu não podia desistir daquela criança. E aí ela falando assim, emocionada, ela falou assim, graças a Deus que você apareceu. E eu graças a Deus que eu também não desisti, né? Porque a vontade que tinha de jogar tudo pro alto e não quero mais saber. E é isso. Você sabe que às vezes quando as pessoas falam assim, eu vou morar nos Estados Unidos, eu não tenho vontade nenhuma de morar nos Estados Unidos. Primeiro, porque eu não vou entender nada do que eles falam.
Então eu fico tentando imaginar, eu acho que é impossível de a gente conseguir imaginar isso. Mas você estar em um ambiente onde você não consegue entender o que está acontecendo, eu acho que isso deve ser, sei lá, uma tragédia. Eu não consigo me ver em um lugar onde eu não consigo entender o que está acontecendo. Então, tentando entender um pouco do surdo, pô, você está na igreja entendendo, às vezes já é difícil. Verdade. Não é a gente dentro da igreja, ouvindo ali. É difícil para a gente. Agora, se imagine para essa pessoa que está ali e não entendeu o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que esse ministério de vocês, ele é maior do que muitas igrejas, com centenas e dezenas de pessoas, porque você não encontra isso, né, assim, com essa acessibilidade. Eu desconheço algum projeto desse, assim, até onde eu sei, que tem essa disponibilidade, né? Essa viagem que vocês fizeram, né, para Minas, nós não estamos falando de Iracemápolis, nós não estamos falando de Corderópolis, vocês viajaram mesmo. 6 horas de viagem. 6 horas de viagem. A gente tinha que pegar senha, porque todo mundo queria falar. 6 mulheres falando. E tinha mais uma no celular também. E falando. E a gente falava, minha senha, agora eu quero falar. E aí foi muito tremendo, assim. Essa viagem foi... Eu não sei o que Deus fez, que Ele está fazendo, o que Ele ainda vai fazer. Porque todo esse projeto, esse ministério que Ele tem, veio dessa viagem. A gente voltou diferente. Sabe? O Senhor foi enviando, foi abrindo as portas, assim, fazendo a gente enxergar, abrindo a nossa visão do que Ele queria, assim, sabe? Porque a gente tem que entender que os surdos, eles precisam ser salvos. Igual tem aquele versículo, né? Como irão se não há quem pregue? Sim. Então, como irão se não há quem interprete? Como que eles vão aceitar se não tem quem interprete? Uau! O negócio é forte, pastor. Forte. Você falou da roupa. Eu queria que você falasse sobre a roupa. Vocês têm que estar com uma roupa de cor escura para facilitar o intérprete? Como que é isso? Porque assim, uma vez, na primeira vez que eu fui interpretar, a Regina me chamou para cantar um louvor. Aí eu fui lá, me preparei toda, e eu comprei um vestido pink. E a Regina falou assim, você precisa usar roupa, como fala? Mais neutra. Mais neutra, no tom da sua pele. Eu falei, nossa, mas eu comprei um vestido pink. E eu até hoje eu não usei esse vestido, mas tá lá guardado. E eu falei assim, nossa, mas eu comprei um vestido pink só para interpretar. Ela, não, você tem que pegar uma roupa assim, porque o surdo, ele é muito visual. Então, se eu vim com uma roupa toda colorida, toda estampada, ele vai prestar atenção na minha roupa. Não, às vezes uma maquiagem, né? Às vezes uns brincos, assim, uns acessórios muito chamando atenção, ele vai ficar olhando para os acessórios, para maquiagem, para roupa. Por isso que a gente sempre assim, evita, né? Maquiagem muito forte, brinco tem que ser aqueles delicadinhos, roupa preta, porque aqui é mais fácil de ver, né? Quando a gente está com roupa preta, é mais fácil visualmente, ver as mãos. Por isso que a gente sempre coloca roupa escura, preta, às vezes cor neutra, né? Ou uma estampa só, para não chamar tanta atenção. Você vê que o ministério ainda demanda toda uma exigência de vestimento para você poder levar a mensagem. Né? Observa que ela ainda não conseguiu usar o vestido. Não. Então, você vê o quanto que ela trabalha. Não deu tempo ainda dela ir, né? Tá lá Sem guardada. trabalhar. Pastora, como que você vê hoje um ministério, a igreja, a gente fala de ministério infantil, ministério de mulheres, esse é um ministério que... Primeiro que você tem dificuldade de ter pessoas, né, para exercer esse ministério, mas o quão importante você enxerga esse trabalho, já que você não está falando em quantidades, você está levantando o ministério para 1, 2 pessoas. Uhum. Bom, Roger, a palavra nos diz, né, que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, todas as tribos, todas as nações, em todas as línguas. Temos um grupo que é uma língua de sinais, que seriam a Libras. Então, o que eu entendo? Que o Senhor também os incluiu ali.
sabe? Tá? Eles estão incluídos nesse grupo. E elas entenderam quando elas comentam, né? Olha, quando vimos essa viagem, foi um divisor. Não, elas entenderam o chamado. O chamado delas é: nós precisamos ganhar o surdo para Jesus. Nós precisamos apresentar Jesus para esses surdos. Então, elas estão cumprindo o ID. Então, isso é o Evangelho. O Evangelho é o ID. O ID não é... Pregar o Evangelho não é para o pastor, não é para o missionário. Pregar o Evangelho, a ordem de Jesus do ID, é para toda. Toda a igreja tem que ir e anunciar Jesus. É o que elas fazem. Eu quero finalizar esse podcast aqui com a Débora e com a Giane, que começou aqui com a gente. A gente fez aqui algumas trocas, porque, como eu disse para você, aqui na bancada a gente tem espaço para 2, 3 pessoas no máximo, né? Porque a Regina está interpretando ali. Então elas vão voltar agora, a gente vai fazer agora a parte final desse podcast. Obrigado à pastora e obrigado à Silvia também aí pela participação com a gente. Agora voltei com a Débora e com a Giane aqui novamente na bancada. Gente, a gente está fazendo aqui um rolezão aqui dentro do estúdio para a gente poder falar com as meninas, mas eu confesso que está sendo uma experiência incrível poder conhecer um pouquinho desse projeto e desse ministério. Ô Débora, eu queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga a acessibilidade, né, para essa comunidade na cidade, porque vocês, além do ministério, obviamente vocês estão inserida na comunidade de surdos, e como que você enxerga o lado público, falando da cidade de Limeira? A acessibilidade no município, ela encontra algumas barreiras. Nós já melhoramos muito, por exemplo, hoje em Limeira, nós temos a plataforma do ICOM, que é para dar acessibilidade aos surdos. Os trabalhadores dessa plataforma do ICOM são todos CODA. CODA é filho de surdo. Então, a Libra deles é muito fluente. Então, quando um surdo ele chega num local público, num serviço público para ser atendido, se não tiver o intérprete, ele consegue estar tendo essa informação através dessa plataforma. É uma plataforma, tem um QR Code, eles leem. Legal. O intérprete simultaneamente faz essa tradução e interpretação entre o surdo e a prestação de serviço. Mas ainda nós encontramos algumas barreiras. Por quê? Para que o surdo ele tenha acesso ao ICOM, ele precisa de internet. Muitos surdos eles não trabalham, muitos surdos eles não têm acesso ao BPC, né, que seria o benefício por continuidade, conhecido hoje como LOAS. E essas dificuldades todas acabam acarretando também dificuldades financeiras. Então, nós precisamos melhorar essa acessibilidade para que o surdo ele consiga, como pessoa mesmo, se sentir indivíduo da sociedade, tendo essa acessibilidade, de conseguir empregos. Porque hoje, muitos surdos eles não conseguem se formar na faculdade por falta de comunicação. Os surdos, quando eles vão para uma empresa trabalhar, eles vão ser no chão de fábrica. Dificilmente eles vão ascender para cargos mais altos, devido à comunicação ser falha. Quando nós temos um surdo extremamente culto, nós percebemos o quê? Que eles conseguem acesso muito melhor do que muitos ouvidos, por ser visual. Se eu tenho uma fábrica, por exemplo, de produção de peças, o trabalho do surdo, por ele ser visual, é muito melhor. Então, se nós tivéssemos políticas públicas eficientes, nós temos, mas muitas vezes elas não são suficientes. Por quê? Não adianta eu ter um bom projeto de lei se este projeto de lei ele não for acessível para as pessoas. Se não tiver em prática, né? Exato, não colocar em prática não vai dar certo. Eu vejo muito informação para cadeirante, né? É muito comum você, mas de verdade, falando com vocês agora, provavelmente eu vou sair desse podcast prestando mais atenção, mas eu diria que é difícil você encontrar essa comunicação para essa comunidade, né? Informação. Quando a plataforma do ICOM ela começou aqui em Limeira, eu participei desta reunião. A pessoa que construiu e que idealizou esse projeto do ICOM é um senhor tetraplégico. Ele não criou para ele criou para o surdo, devido à dificuldade de comunicação. Porque, como você mesmo disse, nós temos várias placas, nós temos banners, nós temos acessibilidade para um cadeirante. Porque o cadeirante, o que ele tem? Ele tem uma deficiência visível. O surdo não.
Se eu olho para um cego, quando eu vejo ele com a bengalinha dele, eu sei que ele é cego e eu começo já a tirar as coisas que possam impedi-lo e que façam-lo tropeçar, por exemplo. Se eu vejo um cadeirante, eu já preparo também. Se eu vejo um Down, são deficiências que eu consigo perceber. Já a surdez não, é uma deficiência invisível. Então você olha, você não imagina a necessidade. E ele idealizou o ICOM exatamente por causa disso, porque no período que ele trabalhou junto ao governo do estado, eles criaram, inclusive, uma delegacia para pessoa com deficiência. E a maior dificuldade que eles encontravam era dos surdos, porque não há comunicação. Se não há comunicação, não há diálogo. Então, se não há comunicação, eu não consigo ter medicina preventiva, porque eu não consigo comunicar o que está me doendo antes do problema acontecer. Se não há comunicação, eu não consigo ter acesso à escola. Por quê? Porque eu não tenho uma comunicação. Então, a dificuldade do surdo ser inserido na sociedade, a comunicação é uma barreira muito grande que precisa ser quebrada, tanto pelo poder público, ela precisa ser quebrada pela sociedade em si, e ela precisa ser quebrada também pelas instituições religiosas. Um exemplo, a Regininha estava nos ensinando e nos dizendo há pouco tempo atrás do local. Nós chegamos na igreja e nós separamos o surdo em um local. Mas quantos pastores surdos você conhece? Qual igreja você chegou e você foi atendido por um diácono surdo? Alguma vez um surdo te serviu uma santa ceia? A dificuldade do surdo ela não é motora. Mas mesmo assim, eles são impedidos, não usaria essa palavra impedidos, mas por falta de conhecimento, talvez, não é nem maldade. A Bíblia nos fala sobre a pessoa paralítica, né, que os amigos levaram. Sim. Primeiro eles tiveram que fazer o quê? Romper a multidão. A casa, lembra que estava cheia? Eles subiram pelo telhado. Às vezes o surdo ele também precisaria romper a multidão. Às vezes o intérprete está interpretando na igreja, as pessoas elas passam na frente, elas não entendem que eu passar na frente de um intérprete é a mesma coisa de eu tirar o microfone da boca do pastor. Você perguntou o que é ser um intérprete, né? Nós estávamos discutindo. Ele falou, o que é ser um intérprete? Eu entendo que ser um intérprete, as suas mãos é ser a extensão da comunicação do reino. Então, eu preciso o quê? Que os surdos eles vejam a minha mão. E eu preciso que a igreja, ela crie essa acessibilidade. Que ela tenha um local que o surdo possa verdadeiramente ver o intérprete e ver também o culto. Porque o surdo, ele é visual. Aí você fala assim, Débora, se eu tiver você lá interpretando, o surdo vai entender? Pela misericórdia do Senhor, sim, porque o Senhor me capacita. Só que ele deseja também ver as expressões do pastor, porque os surdos, a todo momento, eles nos julgam, eles percebem para ver se você está interpretando exatamente aquilo, mediante a expressão do pastor. Nós temos nas igrejas ministérios de coreografia, nós temos na igreja vídeos que são passados no telão, nós temos toda uma gama de coisas que o surdo gostaria de ver. Então, eles precisam de um local que tenha um intérprete e que eles consigam ver. Então, não é segregação. O culto ele não pode ser uma segregação onde eu pego o surdo e coloco o surdo num cantinho para dizer que ele vai ser participante. O surdo ele é participante do reino. E ele precisa se enxergar como filho amado. Nós somos eleitos de Deus, sacerdócio real, nação santa. E isso inclui o surdo. É como a amiga Silvinha disse. A palavra do Senhor diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como verão se não há quem sinalize? E a Bíblia nos ensina sobre as multiformes de Deus. O Senhor, ele tem a sua forma. Eu amo o Senhor, porque o Senhor ele tem um amor personalizado. E o Senhor também tem esse amor personalizado pelo surdo. O Senhor, ele vai usar as minhas mãos como instrumento, assim como o Senhor usa a sua voz para transmitir o reino através desse podcast. Então as igrejas elas precisam entender que incluir não é segregar. Incluir é verdadeiramente dar oportunidade do corpo de Cristo expandir em todas as línguas, em todas as nações e para todas as pessoas. Uau! Gostou do Discord, Giovanni? É bênção, né, cara? O reino de Deus. Pastora, você não me disse que ia trazer mulheres assim tão, né? Eu tô aqui tentando falar, mas tá difícil, viu?
De verdade, eu não sou tão tímido como eu tô aqui hoje diante dessas mulheres, porque ao mesmo tempo que eu escuto a Débora falando, na minha mente é uma série de coisas que vai passando e você começa a ver o reino de uma forma diferente, né? Porque a gente só tem a forma de enxergar o reino da forma que a gente vive, né? E aí você, pô, cara, verdade, né? O reino tá para essas pessoas também. E às vezes, de verdade, quando eu ia na Filadélfia, a gente conseguia ver porque ela estava lá na frente. Mas a gente tá lá, nossa, a gente não tem surdo lá também. Mas assim, essas pessoas estão aí precisando de Jesus. Não tem ainda, porque nós nos comprometemos aqui a levarmos surdos para irem à sua igreja, e nós vamos interpretar um culto na sua igreja e que o Senhor resgate os surdos da sua região. Porque é como as minhas amigas disseram, né? Às vezes o surdo ele não vai por dificuldade. Às vezes vou ter que pagar um ônibus, às vezes está longe. E às vezes a sua igreja tem um surdo talvez morando na rua. Que deseja ir até lá. Que deseja ir até lá, mas fala, eu vou lá como? Vou participar como? Como? Quem vai interpretar? Pastora, vamos ter que fazer uma reunião depois para falar mais sobre isso. Que bênção. Jane, eu queria que você falasse sobre o projeto para crianças, né? Vocês, dentro do ministério que vocês estão trabalhando, já tem também um trabalho, como a Silvia já vem, né, atuando no Ministério Infantil. Como que tem sido isso? Isso é outra coisa maravilhosa. Eu trabalho com crianças. E ali, durante a Libras, né, e tudo isso acontecendo, começou a surgir crianças interpretando. E no curso, e durante uma aula, o meu filho também interpreta, meu esposo também interpreta. Nós somos uma família de intérpretes, eu digo iniciante, né? A gente não tem uma longa estrada ainda como a Regina. E não tem ninguém na família surdo? Não. Então, assim, meu filho interpretando a filha da Silvinha, a gente falou, nossa, e essas crianças interpretando? E aí veio aquela promessa do Senhor, né, como em profecia, que o Senhor estaria enviando. E ele enviou. Primeiro ele preparou os intérpretes mirins, né, a criança que a Silvinha citou, o Isaac, ele fica muito contente quando ele encontra o meu filho ali interpretando. E agora ele escolheu esse lugar, essa denominação, que tem uma intérprete, porque a mãe dele comentou que uma das dificuldades seria dele não ter. Imagina, você leva o seu filho é surdo, e ele vai ficar ali numa salinha de uma igreja, totalmente sozinho, sem comunicação. Não tem ninguém que se comunique. E graças a Deus, né, ele encontrou ali um lugar que o Senhor já tinha provido, né, a intérprete. E não proveu só uma intérprete adulta, proveu também uma intérprete mirim, que é a filha da Silvinha. E tem surgido crianças interpretando, e tem surgido crianças surdas, querendo, né, receber. E é isso que o Senhor... Lembra da Lidinha. Tá. É isso que o Senhor tem preparado. E aí... surgiu no coração, né, em outro ministério, de oferecer... Posso falar o nome do ministério? Pode. Assembleia Belém. A Leidinha. E aí surgiu, né, no coração da Leidinha, da Assembleia do Belém, de oferecer um curso, um discipulado, né, para crianças surdas. Então, já está acontecendo. Inclusive, a Mônica, que é uma das integrantes da SET, não pôde estar aqui porque ela está oferecendo, junto com a Leidinha, esse curso de discipulado para crianças surdas. Você pensa que um projeto desse, toda essa estrutura que vocês precisam ter para atender, eu estou aqui assim, meio que, como eu disse, né, tentando entender... Discipulado, né? Você pensar em discipulado para surdo, cara, é uma coisa assim que só Deus, né, para poder dar a vocês, né, essa força, essa garra para às vezes passar ali um tempo com uma, duas almas, né? E esse projeto provavelmente nos próximos anos a gente vai ver muitos frutos, né, de um projeto que até então eu nunca ouvi falar na cidade de Limeira, né? Esse discipulado para surdos
é algo que o Senhor trabalhou também de uma forma linda. O Senhor, ele prometeu que ele enviaria crianças, e o Senhor, uma vez eu fui interpretar na missa, e quando eu cheguei não tinha nenhum surdo. Eu falei, Senhor, eu poderia estar em outro culto que tivesse um surdo. Que eu estou fazendo aqui? Porque eu tenho essas conversas com o Senhor, e o Senhor, ele me disse, eu te trouxe aqui para observar. Nós começamos a interpretar sem surdos, porque o Senhor mandou, nós obedecemos. E aí uma criancinha se aproximou e começou a copiar os sinais. Aí o Senhor me disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. E aí casou com este projeto da Leidinha, toda terça-feira, 7h30, elas buscam na casa as crianças surdas até os 11 anos de idade e fazem esse discipulado. E para adultos, nós estamos também começando a criar um discipulado para adultos surdos. Nós estamos planejando, nós temos uma de nós 7 que é a Mar. A Mariana, ela é uma enfermeira maravilhosa, ela é especialista em feridas. Então, ela começou a preparar, ela falou, olha, eu vou preparar um discipulado para surdos e vou também oferecer os meus serviços, caso eles necessitam, que é uma porta que o Senhor abre para que eu possa estar entrando. E os surdos, eles precisam muito. A Regina foi fazer uma interpretação numa empresa, e acabou vendo um surdo no intervalo ali, e o surdo dizia que Jesus não tinha ressuscitado, que Jesus morreu, porque ele tinha a imagem de Jesus na cruz, é o que ele viu. E aí a Regina lá vai discipular e explicar que Jesus morreu sim, mas ele ressuscitou. E ele morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos a salvação, para que acabasse essa inimizade entre o homem e Deus. Então é muito legal. Sou apaixonada por este trabalho. E você estava falando que não é, a sua formação é outra, né? Isso, eu sou graduanda em ciência política. Mas até nisso foi o Senhor preparando. Em nós e através de nós, como a minha amiga disse. Eu sou muito incisiva, briguenta. Aí eu falava, o Senhor está me botando no setor público para brigar pelo direito do surdo, para que a comunidade surda tenha esse direito. Tanto que a Associação de Surdos de Limeira, ela está desativada já há um tempo. Os surdos não têm este lugar de encontro. E nós não pensamos só num contexto religioso, porque quando Jesus ele tratava, o Senhor ele tratava de tudo, é o dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então o Senhor ele cuida de todas as áreas. E nessa associação que nós estamos agora reativando, nós temos mães de surdos, advogadas, para que o surdo ele consiga ter cursos profissionalizantes, para que o surdo ele tenha acesso a esporte. Então nós estamos nesse trabalho, desejamos que o Senhor abençoe para que até o final do ano a Associação de Surdos de Limeira seja de portas abertas para estar atendendo essa comunidade. Em nome de Jesus, né? Amém. Esse seu pingente é da associação? Não? Não, O que é esse pingente de vocês aí? Quando nós fomos para Uberlândia, nesta viagem, o Senhor me deu essa visão, né, do exército de preto que eu falei antes. E o Senhor, eu queria algo para sinalizar que mostrasse essa identidade. Porque nós somos 7. Mas nós poderíamos ser 100. Nós poderíamos ser 150 intérpretes aqui em Limeira. E o Senhor falou ao meu coração para que fizesse algo. Eu chamei uma amiga, design, e o Senhor falou para mim, eu quero um balão da comunicação e a Libras. E eu fiz. Antes eu não disse isso para ela. Ela estava passando por um tratamento. E neste tratamento muito difícil, ela falou, Débora, eu não sei, eu estou me sentindo inútil. Eu falei, por que você se sente inútil? Ela falou, porque eu sou uma designer renomada. Eu não consigo desenhar nada. Eu só consigo desenhar um balão da comunicação e as mãos em libras. Eu falei para ela, é isso que o Senhor ele quer, é isso que o Senhor deseja e é isso que você vai desenhar. Ela desenhou, demorou mais ou menos de 2 a 3 meses para conseguirmos. Por quê? Todas as vezes que ia para o banho, as mãos estouravam. Ela falava, Débora, não é comum, porque a peça toda poderia estourar, mas são as mãos. Nós entramos em jejum, em oração. Às sextas-feiras nós fomos para o monte e saiu. Nós tivemos o primeiro encontro de intérpretes e nós demos para cada um deles um colarzinho deste.
para que eles entendessem que eles são intérpretes. Eles são a extensão do reino de Deus através das mãos. E nós queremos, inclusive, convidar. Se você é um intérprete, você tem o desejo de estar participando junto, desejo de estar aprimorando os seus sinais, porque é uma troca, nós aprimoramos e nós evoluímos nesse contato com o surdo. Nós gostaríamos de convidar todos para que o reino de Deus, ele avance. E para quem deseja também ser Sim, intérprete. Ser intérprete, fala, cara, eu tenho um desejo, mas eu ainda não sei. Vem conosco também. Às sextas-feiras agora, no dia 1º, vai começar um curso de Libras na Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Eles cederão um espaço, é um curso com valor simbólico de R$20 por mês. Porque, como a Raquel disse, às vezes nós custeamos algumas coisas para que o surdo não tenha um impedimento, que o impedimento não seja financeiro. Então, R$20. E as pessoas dessa igreja, nós já estamos treinando para que eles se tornem intérpretes também. E isso é maravilhoso. É óbvio, se ninguém quiser ser, nós continuaremos sozinhas. Mas a promessa é do Senhor, e o Senhor, ele não volta atrás da sua promessa. Amém. Eu vi um exército. Então, o exército não era 7. Esse exército vai acontecer, em nome de Jesus. Você que está acompanhando a gente pelo podcast, dia 1º de setembro. Talvez você veja esse podcast e já tenha passado essa data. Porém, nós vamos deixar na descrição do vídeo o Instagram, as informações, tudo certinho para você ter acesso. E no dia 2 de setembro, também na Assembleia de Deus de Madureira, da Avenida Laranjeira, Pastor Elias Bonfim do Amaral, nós usaremos também aquele espaço para o nosso primeiro café com palavra. Será um culto ministrado por surdos. Uau. Surdo vai pregar, surdo vai cantar, e nós faremos o inverso. Inclusive, nós gostaríamos de convidar vocês para estar. Vai ser um prazer ter você naquele culto, para entender como que funciona. É o surdo pregando, surdo cantando, surdo fazendo, e nós faremos a voz. E você falando isso, eu estou pensando nos pequenos, né? Porque se a gente construir isso na base, que são as crianças, provavelmente quando chegar na nossa idade, a gente não vai ter tanta gente ignorante com relação a isso, né? Ou seja, Sim. O trabalho das crianças é importantíssimo, né? Sim, sim. Como a Débora falou, a gente deseja, né? Se todos quiserem ser intérpretes, mas não é só essa questão do ser intérprete, é a questão da comunicação. Né? Mesmo você, então já deixo o convite, mesmo você que não deseja, de repente, como eu não pensei em ser intérprete, mas você deseja se comunicar com a comunidade surda. Você trabalha com alguém que é surdo, você conhece ou tem algum familiar e mesmo assim tem dificuldade na comunicação, então eu convido você para estar participando deste curso ou de outros cursos com a Escola Pitágoras ou com qualquer outra empresa. Aqui na cidade nós temos outras, além da Escola Pitágoras, mas vá, procure, quebre essa barreira, nos ajude a comunidade surda. Eu tenho certeza que você vai amar, né? Assim como tem o inglês oferecido nas escolas, conheça também a Libras. Em relação às crianças, é algo maravilhoso que está acontecendo aí com elas. Elas amam, elas são mais rápidas que a gente e elas aprendem. Meu filho, ele leva a questão de segundos assim para aprender um sinal, para aprender uma música. É tudo muito rápido com eles, porque eles são visuais. E eles são intensos, né? Sim. Eu falo que intérpretes crianças são algo dos céus. É o Senhor que preparou mesmo. Giane, eu queria que você falasse sobre a data. Todo mês, né, a gente tem várias datas que se comemoram, dependendo, né, da profissão, área, e tem a data também que se comemora, né, o Dia do Surdo. Como que é isso? Tem um Dia Internacional, um Dia Mundial, como que é isso? Isso, agora no dia 26 de setembro é o Dia Nacional da Comunidade Surda e dia 30 de setembro o Dia Internacional da Comunidade Surda. E então, inclusive, a associação que está tentando, né, se reativar aqui em Limeira está oferecendo no dia 23, às 14h30, um grande encontro, um bate-papo com a comunidade surda. Então, eu convido a todos
Vai ser lá no Shopping Pátio, é gratuito, todos podem estar indo até lá. Não importa se você ainda não fala, né, não consegue se comunicar com a comunidade, mas você é nosso convidado para conhecer, para ver como que é esse trabalho. Vai ter intérpretes lá, a gente faz essa intermediação. Então, nós estamos convidando a todos. É livre, é gratuito, vai ser no Shopping Pátio, às 14h30, no dia 23. E nós comemoramos agora, em setembro, o mês da visibilidade surda. Show, show. Débora, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Se tem alguma coisa que você gostaria de falar, ainda fique à vontade. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu desejo que o Senhor abençoe grandemente esse podcast para que ele possa avançar mais e mais, para que traga também essa visibilidade, não somente para a comunidade surda, como todas as pessoas que possuem alguma deficiência ou doença rara, para que o reino do Senhor ele venha realmente ser propagado da forma genuína, evangelho puro e simples. Giane, suas considerações finais desse nosso podcast. Nossa, eu tenho muito a agradecer por esse espaço, porque isso abre portas e rompe barreiras na vida da comunidade surda, nesse ministério, né? E eu acredito que a partir desse podcast, eu espero, tenho muita esperança que o reino de Deus avance para os surdos, né? Por toda essa cidade e quem sabe até por outras cidades. A Regina, que está ali fazendo o papel de intérprete, eu gostaria que ela fizesse também as suas considerações finais. Regina, obrigado por essa visita, né, de você trazer toda essa equipe junto com a gente, poder participar conosco. Estou muito feliz de poder recebê-las aqui. Eu queria que você fizesse suas considerações finais também. Eu agradeço a Deus, agradeço a todos vocês, a pastora Raquel, também, por estar nessa oportunidade que nós estamos tendo. Também as crianças. Quiser finalizar com ele. Pode ser? Pode ser. Pode trazer eles aqui. Eu não poderia deixar de apresentar para vocês, né, o Gabriel e a Isadora, que faz parte desse projeto ministeriais dessas meninas, né, e que eles vão agora trazer um trechinho de uma música, né, interpretando um trechinho da música da Gabriela Rocha. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Para você que ficou conectado com a gente até agora, eu não sei qual a palavra usar desse podcast, mas é um podcast que com certeza, se lá no YouTube tiver como a gente deixar ele fixado lá, viu, Giovanni? Esse é um podcast que eu quero deixar no nosso canal, porque é um ministério que até então eu conhecia apenas de ver dentro da igreja. E hoje poder falar com essas meninas e entender que o reino vai muito mais além do que nós estarmos ali, muitas das vezes ministrando no altar ou discipulando vidas, e que existe um ministério muito maior do que somente estarmos ali dentro da igreja, fora das quatro paredes, e que existe todo esse trabalho e que a gente precisa notar mais, né, dar mais atenção como igreja, como filho, como pessoa, e com certeza o reino de Deus não para, ele cresce, e através dessas pessoas o Senhor tem usado, tem abençoado, né, para que essa comunidade de surdo e tantas outras áreas que a gente sabe que a gente tem dificuldade,
o Senhor tem abençoado e levantado pessoas. Eu quero agradecer aqui as meninas que vieram, né, participar do nosso podcast, poder falar um pouquinho sobre esse ministério. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer aqui a Débora, a Giane, a Regina, a Silvia e a pastora Raquel também, que nos apresentou, e essas crianças maravilhosas que já estão inseridas dentro do ministério. Meninas, Deus abençoe vocês, viu? Amém. E que você que está nos acompanhando pelo canal do Movimento Cast, fica ligadinho com a gente, ou através das nossas redes sociais, ou através do nosso canal no YouTube. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.